Olá, turma! Continuaremos as nossas discussões falando um pouco sobre hipônimo e hiperônimo, certo? Em relação à hiponímia e hiperonímia, são duas relações semânticas que se estabelecem entre pares de palavras ou expressões, sendo uma delas de sentido mais geral, ou seja, um sentido mais amplo, e a outra de sentido mais específico, ou seja, um sentido mais restrito. Lembra que na aula anterior nós falamos sobre a questão do arquipélago, que é uma palavra que possui um sentido mais geral, e falamos de Marajó, que é uma palavra com sentido mais específico, pois aquilo ali que a gente estava discutindo era exatamente a hiponímia e a hiperonímia. Ou seja, quando nós vemos o nome hiperonímia, hiper já dá essa ideia de grande, não é isso? Então, a hiperonímia é exatamente a palavra que possui o sentido mais geral, o sentido mais amplo. E a hiponímia é a palavra que possui o sentido mais específico. Dessa forma, voltando para a aula anterior, nós poderíamos afirmar que a hiperonímia é a palavra arquipélago. Por quê? Porque é uma palavra com sentido mais amplo. E a hiponímia é Marajó. Por quê? Porque é uma palavra com sentido mais específico. Ok? O emprego de hipônimos e hiperônimos constitui um recurso linguístico muito útil, pois, por meio da restrição ou ampliação do significado de um termo, é possível estabelecer ao longo de um texto diferentes vínculos de sentido que contribuem para a coesão. Então, o uso de hipônimos e hiperônimos nos nossos textos, eles são importantes, principalmente porque eles vão tornar os nossos textos mais coesos. Se eu faço esse uso de uma forma adequada, se eu utilizo os hiperônimos e os hipônimos adequadamente no meu texto, há uma grande chance de que esse meu texto se torne mais coeso, certo? Eu trouxe aqui alguns exemplos para que vocês possam entender melhor. Observe que nós temos o hiperônimo animais. Por que é hiperônimo? Porque quando eu digo animais, eu vou estar utilizando uma palavra mais geral, ou seja, animal pode ser qualquer animal, não é isso? Então, quando eu digo que esse animal ele é um quadrúpede, eu já estou usando um hipônimo. Por que é hipônimo? Porque eu já estou especificando mais que animal é esse. Quando eu digo que este animal é um quadrúpede e um equino, eu estou fazendo uso também de um hipônimo. Por quê? Porque eu estou especificando. E quando eu digo que esse animal é quadrúpede, equino, cavalo, eu estou fazendo uso também de um hipônimo. Por quê? Porque eu especifiquei. Então, o hipônimo são as especificações e os sentidos mais restritos das palavras, e o hiperônimo é o sentido mais geral, é o sentido mais amplo da palavra, ok? Eu trouxe mais alguns exemplos para que a gente possa dialogar sobre esse assunto. Eu tenho a palavra móvel. A palavra móvel, ela é um hiperônimo. Por que a palavra móvel é um hiperônimo? Porque quando eu digo móvel, eu posso estar me referindo a qualquer móvel, não é isso? Ou seja, a palavra móvel é uma palavra que tem um sentido mais generalizante. Diferentemente, quando eu digo cadeira, mesa, estante. Por quê? Porque aqui eu já vou estar especificando. Dessa forma, as palavras cadeira, mesa e estante, elas são hipônimos, ok? Por quê? Porque estão especificando. Da mesma forma, quando eu digo flores, flores é o hiperônimo. Por quê? Porque é algo mais generalizante, é algo mais amplo. Diferentemente, quando eu digo
margaridas, rosas, petúnias, orquídeas. Ou seja, aqui nós temos hipônimos. Por quê? Porque eu especifiquei. Compreendido essa questão de hipônimo e hiperônimo? Essa é a referência utilizada nessa discussão e muito obrigada a todos e todas e um abraço.